Bem, o cuidado com as crianças é essencial o ano inteiro e esse cuidado deve ser redobrado principalmente no começo do ano, volta às aulas, chuvas, arboviroses. E a gente está aqui para conversar hoje com o Dr. Paulo Diogo, pediatra, e vai trazer informações aqui importantes, orientações para que os pais possam tomar conhecimento, tomar cuidado. Tem sempre um novo vírus surgindo, tem sempre uma nova onda acontecendo em meio às crianças e adolescentes também. Doutor, para começar, nesse primeiro momento, o senhor como um profissional experiente, um pediatra experiente, qual é atualmente a principal causa que os pais trazem as crianças para o consultório aqui na clínica? Seja bem-vindo, Princesa, bom dia. Bom dia a todos. A gente tem recebido vários pacientes com as viroses em geral. Como a gente está no nosso período de verão, né, e o verão é caracterizado por clima quente e chuvas fortes, há uma disseminação, uma facilidade de disseminação de circulação de muitos vírus, dentre eles aqueles vírus que causam sintomas gripais, vômito, diarreia de maneira geral, e têm sido estas as principais queixas dos pais para com as suas crianças em nosso meio. Doutor, muito se fala sobre a questão da medicação ou a automedicação e tem sim alguns medicamentos que os pais precisam ter em casa em algumas situações. Que medicamentos são esses? Antitérmicos, anti-inflamatórios, que inclusive são permitidos, que eles já são orientados pelo próprio profissional e que os pais devem ter em casa. Quais são os medicamentos fundamentais? Fazem parte do kit essencial, né, para existir na casa de pais que contém crianças. Algumas medicações para febre e para vômito, podemos citar a dipirona gotas, a dipirona xarope, né, que a marca mais conhecida é a Novalgina, a bromoprida, né, que é um antiemético que pode ser ministrado em crianças a partir de 1 mês de idade, dentre outras medicações anti-inflamatórias. Cuidado bastante com os anti-inflamatórios, principalmente nessa época em que a gente tem um surto de dengue em nosso país. Então, existem alguns anti-inflamatórios, por exemplo, o AS, que é a aspirina, que não pode ser utilizada nesse sentido. Falando em dengue, o senhor tocou num assunto muito importante, como muito bem relatado, é um alerta a nível nacional e o estado do Rio Grande do Norte também está nessa lista. Há uma preocupação, há um alerta, tem todo um cuidado, tem toda uma orientação por parte dos órgãos de saúde para isso. O senhor como profissional, a mensagem que passa nesse momento para que os pais possam ter cuidado, a família toda, na verdade, possa ter esse cuidado nesse momento crucial. O vírus da dengue, ele é transmitido por dois tipos principais de inseto, que é o Aedes aegypti e o Aedes albopicus, que prevalece mais na região litorânea, né? E esses insetos, eles gostam de água parada, né? A fêmea tem hábitos crepusculares e ao exercer o seu hábito hematófago, né, que é quando ela quer sugar sangue do ser humano, é nesse momento em que há a transmissão do vírus para o indivíduo. Então, cuidado muito com água parada, converse com seu vizinho para que ele não deixe a água parada à disposição, né, à exposição desse tipo de inseto, para que a doença não se dissemine com tanta facilidade. Doutor, dengue, água parada, a gente remete à chuva nesse período de início de ano, início da quadra invernosa, depende muito de como isso vai acontecer. Mas quando se fala sobre chuva, existe um ditado que a criança não pode tomar banho de chuva. Tem que ter cuidado porque se ela tomar banho, ela fica mais exposta ao vírus da gripe, um resfriado, algum tipo de sintoma, febre e outras coisas mais. O que de fato é técnico, o que de fato é mito ou verdade a respeito disso, de se expor uma criança de pouca idade, uma criança de 4, 5, 6 anos a uma chuva? O grande problema da exposição espontânea à água de chuva não é em si a disseminação das doenças virais, porque elas acontecem no escopo de gotículas que existem nas partículas de ar. O problema são outras doenças, por exemplo, como a leptospirose, que é aquela doença que provém do rato, que muitas vezes se dá por exposição a esse tipo de água, que vem junto com os dejetos de alguns animais silvestres ou que vivem ao redor das alocações das casas. Nesse caso, aquela questão de falar que é importante deixar passar a primeira ou a segunda chuva para poder tomar um banho de chuva, principalmente nas crianças, isso acaba indo de encontro a essa informação para que nós possamos ter alguns ambientes ali mais limpos e mais propícios, mais livres dessas contaminações, é isso? Existe, de fato, algo desse tipo. Entretanto, sempre que a criança se expõe à água de chuva, que é uma água que não é controlada humanamente, ela
pode se expor a esses tipos de doenças, seja na primeira chuva, seja na segunda chuva, seja na 10ª chuva. O grande problema é que nesse ambiente circulam animais dos quais os seres humanos não possuem controle quanto à questão da eliminação de seus dejetos, quanto à questão da vacinação. Então, é muito importante que os pais saibam que, uma vez as crianças tomando banho de chuva, realmente elas estão expostas a essas coisas. Nesse caso, é importante ficar atento ao local em que esse banho acontece, é isso? Sim, principalmente em locais perto de lixões, perto de ambientes em que há grande propagação de alguns insetos, de ratos, de outros animais, há uma maior exposição a, consequentemente, existir esse tipo de doença ou transmissão dessas doenças que são um pouco mais graves.